A arte dos aromas e sabores, estamos aqui hoje num lugar muito especial, com um convidado muito especial, com o nosso conhecer de vinho, que hoje vai mostrar para você um assunto muito interessante ao lado do meu grande amigo aqui, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, que é o mestre de torra. Nós vamos falar de café, gente. Vocês vão conhecer o mundo do café aqui dentro do quadro Aromas e Sabores de Ricardo Pisani. É isso, né, Ricardo? É isso. Como é que você se sente estando aqui hoje pra gente falar, mostrar como é muito parecido o mundo do vinho com o mundo do café? Não, falando um pouco do processo criativo, né? Tanto o enólogo, o mestre de torra, o próprio mestre cervejeiro também, é um processo quase que artístico. Você conhecer, você achar o sabor ideal que você quer encontrar ali. A arte na essência, né? Com certeza. Dos sabores e dos aromas. É isso aí. Carlos, como é que tá você? Há quanto tempo? Já 10 anos no mercado. Você estudou, hoje é professor também, além de atuar nesta área. Eu queria que você falasse um pouquinho desse mundo do café, do mestre de torra. O enólogo, ele vai lá, descobre as melhores uvas, o melhor, cuida dela crescendo. Você também faz isso? Como é que é? Mais ou menos temos dentro da cadeia do café, a gente tem uma divisão muito próxima do vinho. Então, existe, acho que o profissional mais conhecido do vinho é a sommelier, que todo mundo tem acesso, que é a pessoa que entende e serve o vinho. E a gente tem o barista também dentro da cadeia do café, que é a pessoa que entende, é especialista, mas sabe muito mais desenvolver os drinks, fazer a extração do café expresso e de todos os outros métodos, né? O meu papel é o papel do enólogo. Então, a gente se envolve com a parte da produção lá na fazenda, conhecer o produto, conhecer todos os tipos de variedades de café, que você tem como as uvas. Então, dentro do café você tem vários tipos de cafés também. No caso do solo, o solo influencia muito? Por variedade mesmo. Você tem a espécie arábica, você tem a espécie conilon, mas aí você tem as variedades que são como o Cabernet ou o Malbec, que você vai ter o Mundo Novo, o Catuai, o Acaiá. Então você precisa conhecer esses tipos de variedades, o sabor que cada um tem. Dentro de cada tipo de café, ainda você tem as variações do terroir. Então ainda envolve aonde está plantado isso, o solo, o clima da região, o tempo de colheita, se é feito assim como temos os late harvest, tem também os cafés late harvest, né, que eles ficam um tempo mais no pé para sugar mais os açúcares dos grãos. Então é muito próximo. E aí o meu papel, que é o mestre de torra, é conhecer esse café, trazer para o laboratório e desenvolver a fórmula certa para colocar dentro do xícara. E aí, por fim, fazer a torra do café, que é realmente a arte principal minha e que a gente faz como pintar um quadro. Ou como apreciar um bom vinho, né? Nós estávamos falando hoje aqui a respeito da questão de um café que ele é feito, ele é digerido por um animalzinho, e depois o animal fermenta isso no estômago, faz a extração e depois é colhido no chão. Certo. E é um dos cafés mais caros que tem hoje no mundo. É um dos mais caros e exóticos. Né? Exóticos. Eu estava falando com o Pisani, eu já tinha ouvido falar, mas eu gostaria que você pode explicar pra gente como é que funciona? Sim, inclusive tenho as fezes do animal aqui. Ah, você tem? As amostras, né? Eu quero. Depois nós vamos colocar um para filmar. Na Indonésia eles têm um bichinho que parece um ratinho maior, eu não sei exatamente o nome, e ele procura os grãos mais maduros. Então por isso que já tem uma seleção natural. Porque primeiramente ele não sobe na árvore, cai, então ele já pega aquilo que já caiu do maduro e aí passa por esse processo de fermentação. Tem umas enzimas dentro do estômago do bichinho. E então o café ele tem uma característica exótica diferente dos cafés normais. Com certeza, mesmo por onde que vai sair. Agora eu pergunto assim que tinha que estar o cara que propriamente Não, é a mesma coisa que era primeiro o cara que comeu uma ostra ali. Pois é. Porque o cara bateu na testa pra mim. Sério, bateu na testa. Imagina isso daí, deve ter batido a testa pra tomar esse café. Não é possível. Hoje isso se chama copo d'uva. Copo
Mas aí nós temos a versão brasileira, que é do jacu, né? Que se chama jacu branco. Que é o mesmo processo. O jacu também vai direto nos grãos já maduros e tem esse mesmo processo de fermentação dentro da ave, no caso. A Arábia Saudita faz com bodes também, não? Não sei. Eu tenho a impressão que sim, não tenho certeza. Bom, há uma chance. nós vamos chamar os comerciais, a gente já volta para dar continuidade nesse assunto maravilhoso. Não saia daí que a gente já volta. Arte dos Sabores e Aromas, estamos de volta aqui com Carlos Eduardo, da Café Cantate, que está hoje trazendo um brilho, um sabor diferente para o Paraná e para todo o Brasil e também para exportação. Nós estamos falando de várias coisas aqui, né? Estamos conversando com o Ricardo Pisani sobre o café e o vinho, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito do seu café, dos cafés que você produz. As torras, hoje para quem você está fornecendo e como é que é esse mundo? Então, nós temos hoje as principais regiões produtoras de café no Brasil e no mundo são ainda. O Brasil é o maior produtor no mundo. Então a gente tem Minas Gerais que se dividem em sul de Minas, Cerrado de Minas, Matas de Minas. Então todos os cafés de Minas Gerais são quase sempre muito bons e a produção é elevadíssima, é o maior produtor do mundo. Aí temos São Paulo, que é uma ótima região também, alta homogênea. Aí você tem cafés especiais na Bahia, no Espírito Santo, no Paraná, todas as regiões com muitos bons cafés também. Hoje trabalhamos com o sul de Minas, Cerrado de Minas, alta homogênea de São Paulo e aí alguns lotes, microlotes que a gente compra em concursos, né? Com esses cafés a gente desenvolve o nosso leque de blends, que hoje são 5. Então blends são as misturas, né? São os assemblagens do vinho. E então a gente coloca um percentual de uma variedade de uma região com de outra região para tentar achar um equilíbrio. Um café ou mais acentuado, ou mais encorpado, ou mais leve, com mais dulçor, ou com mais acidez. Enfim, aquilo que a gente busca em cada ideia do blend. Você, quando vai criar o seu café, você já tem uma ideia do que você quer? Algumas vezes você quer algo e descobre que surgiu uma coisa diferente e você acaba nominando isso de uma forma especial? Como que acontece? Bom, existem algumas formas de criação. Primeiro é o gosto do consumidor. Então você precisa ter algum café que se adapte ao paladar do consumidor. Isso região por região, né? No mundo inteiro cada um tem um... Exatamente. Cada país tem um perfil diferente. O método de preparo, se é expresso ou coado, ou filtrado. Então tem várias formas de extração do café. Mas aí sim, à medida em que você pega o mesmo café e faz uma torra mais acentuada, você tem um café com acidez baixa, com amargor elevado, mas também com um dulçor maior. Quando você pega exatamente o mesmo café e diminui o ponto de torra, você tem um café brilhoso, ácido, que te traz lembranças de frutas, muitas vezes cítricas. Então você descobre às vezes, quando você deixa passar um pouco mais ou um pouquinho menos, você acaba descobrindo, poxa vida, esse café, do Pinot Noir ele passou para o meu Cabernet Sauvignon. É possível. E no vinho é assim também, né? Sim. Porque eu tô vendo que ele está falando do café e está dando os exemplos do vinho. Você também estuda vinho pra caramba, pelo jeito? Estudo, claro, não tenho um conhecimento tão profundo, mas realmente é uma paixão. Né? Eu não conhecia, eu sou um leigo. Você toma café ou nunca vimos tomar café? Eu tenho problema de insônia. Se eu tomar café, aí não dorme mais. Meu Deus do céu. Apesar que hoje estou precisando porque passei a noite clara. Mas são processos. É um processo supermente criativo, assim como a parte comercial que ele estava falando agora, a questão de você criar um paladar mais linkado ao cliente e para depois criar o processo criativo mais. Você vê nos rótulos das garrafas, como é que é, Winemaker's Lot, que são características personalizadas, né? Mas a cara da pessoa que está fazendo. Né? Falando, a maior produtora de vinhos da América do Sul, exemplo claro disso que é Conte Toro. Né? Então ele tem o Conte Toro tradicional que para vender, para ganhar dinheiro, senão também não sobrevive, né? E depois você vai aumentando de nível até chegar no Alma Viva, no Meu Shore, que são
específico. E no café, como é que fica essa situação? A mesma coisa. A gente tem os cafés feitos, então, como você falou, para o público, que são os cafés fáceis para beber. Fáceis, né? Isso. Você vai pegar harmonizar com bolos caseiros, com bolinho, mas aí você tem aquele café para degustação. Então, dentro dos nossos blends, são 5 blends, e além dos private labels, né, que são personalizados por alguns clientes, mas nós temos os cafés que agradam os perfis básicos, mas dos 5, todos têm um tempero do chefe, né? E aí, exatamente essa é a diferença que a gente coloca o conceito por trás do blend de forma a orientar o consumidor, para que ele aprenda, sim, esse é um café fácil de beber, mas ele tem alguma coisa especial, né? Então, falar em especial, ao contrário do em vez do winemakers lá, tem um coffee toaster lá. Coffee toaster. Então é o seguinte, coffee toaster, você vai ficar mais 2 minutinhos aí, toaster, e a gente já volta para dar continuidade e falar agora, vou finalizar, porque nós não temos muito tempo, esse próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta. Bom, gente, nós voltamos aqui com o Ricardo Pisani, com o Carlos Eduardo, falando sobre café, mas eu quero que você veja como a arte está envolvida em tudo que é belo, maravilhoso, cheiroso e gostoso. Não é verdade? Hein, Pisani? Uhum. Porque, veja só, a sinestesia, algo que aconteceu na arte e com Kandinsky quando ouviu uma ópera aí na Rússia, foi na Rússia, sim, e ele sentiu a música e conseguiu transmitir para a tela. Isso também acontece do músico conseguir enxergar notas musicais nisso. E no café aconteceu com o nosso amigo aqui, porque ele trouxe sinfonias de um bar e ele conseguiu criar os blends em cima disto. Então eu quero que você explique para nós como é que foi essa sinestesia, essa experiência com você. Bom, primeiro que o nome do café se chama Kaffee Cantate, que é uma cantata do Johann Sebastian Bach. Então, eu sou um pouco músico, não sou músico de formação, mas de prática. Então eu disse, é possível unir os conceitos da música, que é uma das maiores riquezas da humanidade, e traduzir isso para o sabor do café, que é outra das maiores riquezas da humanidade. Então, nós fizemos um processo de elaboração partindo da música. E aí, até agora, nessa fase de redefinição dos blends, nós convidamos o maestro da Filarmônica da Federal, o Márcio Stornagel, e ele desenhou cada movimento musical. Nós temos o prelúdio, o allegro, minueto, vivace e grande finale. Olha aí. Então, cada blend desse, dentro de uma composição musical, ele diz o prelúdio, é o início, onde você vai ter leves toques do contexto da obra. Aí você tem o vivace, um movimento bastante alegre e ácido, né? E aí você tem o grande finale que fecha com chave de ouro, que é majestoso. Então você passa por cada movimento e ele disse assim, dentro do movimento musical, desse movimento você precisa disso, disso e disso. E você tem para buscar isso. A gente buscou entender e transformar em sabor. Né? Então, em tal da sinestesia tá aí, em aromas, né? E aí você foi também buscar aromas mais fechados ou aromas mais abertos. Então isso tudo a gente juntou e hoje transformamos o Kaffee Cantate, a marca do café, numa obra musical e gastronômica. Olha só que maravilha, né, Pisani? Esse trabalho, os grandes vinhos trabalham assim também, não tanto. Claro, isso já é um padrão bem acima. Talvez deu uma exagerada, mas realmente a gente quis... Para que a pessoa possa entender. É o que eu falo. Claro. A arte... Não, eu falo não padrão assim em termos de qualidade, mas o padrão assim em termos de vinhos mais caros. Que existe o sabor primário, o sabor o secundário, o terciário e o contra. O fundo que vai abrindo aos poucos, cada vez mais que isso é muito interessante. E isso acontece na arte. Você pega, você vê dentro da arte isso, a criação de uma obra, ela começa justamente nisso, no primeiro contato que você tem com a tela, a questão de você entrar em fluxo, que é você entrar num estágio de concentração, e ali você vai buscando então esses aromas e sabores com as cores.
né? É onde você vai pegando e as misturas vão acontecendo e você vai criando cores, você vai criando as palhetas e a música influencia muito. Vou começar a tomar café, né? Porque o uísque meio que empurra. Mas o café tem que vir. Você sabe que é muito interessante você ver, eu trabalho principalmente baristas, trabalhando muito, e hoje alguns grandes chefes, principalmente da cozinha chamada molecular, eles trabalhando isso fisicamente, construindo camada por camada. Putz, Nila, esses dias está vendo, desculpa, um chefe inglês, um dos maiores chefes do mundo, recriando a poção do Willy Wonka. Desculpa, do Willy Wonka não, também, mas estou pensando da Alice no País das Maravilhas. Tá. Cada um com um drink com uma refeição completa, desde a entrada até a sobremesa. Os shakes que estão inventando suplementação, já transformou. Exatamente. Sim. Se criando texturas diferentes, você pode separar, mesmo que não seja visualmente. Então você pegar uma camada com tal, outra camada com tal. Então você vai ver pirulitos de diversas cores, cada um com tipo. Os sabores vão aparecendo e vão se misturando e vão dando sensações. Um pirulito, por exemplo, de salada Kobe, que eu vi, uma camada de castanha, uma camada de maçã e a outra de salsão. Agora, vou dizer para vocês, eu estive em Assunção, eu conheci um chinês, um grande amigo meu, taiwanês na verdade, e ele chupava balas de algas. Você já experimentou? Não. Bala de algas. Eu não gosto, eu costumo até brincar, né, que eu falo lá com meu amigo do Taisho, lá o Daniel, que é a primeira vez que eu, há anos atrás, que ele fazia, ele ainda era sushi, eu falava, cara, você coloca essa fita isolante no sushi, ele queria me bater. Eu sou muito brincalhão e aquelas algas, existem balas disso, cara. Eu não gostei, eu sou sincero dizer que eu não gostei, eu não tive paladar para isso. Mas, gente, é isso aí, a arte está em todos os lugares, vale. Aproveitando, uma coisa que estão começando a fazer agora, começar a fazer comida em camadas com impressoras 3D. Impressora 3D? Os que eles usam para fazer maquetes hoje, substituindo as tintas, as massas por algo comestível. Bom, então não falta inventar mais nada, né? Bom, acho que unir então, a música com o café não tá tão... A música com o café, as texturas que ele acabou de dizer, isso tudo existe na pintura. É impressionante, existe a fusão dentro da escultura, enfim, a arte está em todos os lugares que a gente tem um pouquinho mais de percepção para começar a viver um pouco mais a arte e a vida na essência. Gente, um abraço para você, até semana que vem, voltamos. Se der tudo certo, o Carlos Eduardo vai estar com a gente também semana que vem. Ricardo Lumpizani com a arte dos sabores e aromas. Vamos estar numa cervejaria? Vamos lá, né? E o nosso amigo, não confirmou ainda lá, né? Ainda não. Vamos puxar a orelha do João José lá. Um abraço para vocês e até a semana que vem. Obrigado, Carlos. A arte de fazer amigos, com Alexandre Rodrigues. Mande e-mails para produção@artedefazeramigos.com.br.